1 Pedro 2,11, vamos lá. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Alguns estavam procurando? Para benefício de todos, vou repetir então. Vamos lá juntos? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, nome santo de Jesus, oramos para que a Tua palavra tenha a devida fluência no coração, na mente, na vida de Teu povo, de todos aqueles aonde esta palavra vai chegar, que sejam edificados, que sejam instruídos, que sejam confortados pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu quero trazer hoje uma importante mensagem sobre a atitude de rejeitarmos as concupiscências carnais que combatem contra a alma. Se algo que temos que cuidar, zelar, proteger é a nossa alma. É na alma que reside o seu intelecto, a sua vontade, seus sentimentos. A alma é este aspecto, esse atributo invisível, porém real, que nos faz ser pessoas, seres com sentimentos, capacidade de amar, de odiar, de chorar, de sorrir. E então Pedro diz que há algumas coisas neste mundo e nessa vida combatem contra a nossa alma. Nós temos que proteger a alma, porque ficar doente no corpo é ruim, mas a doença da alma doentia, a alma ferida é pior. Quando a gente fala assim, meu coração está magoado, é a alma sua que está magoada. O que são então concupiscências carnais que combatem contra a alma? São desejos carnais próprios da velha natureza. Todo homem nasce com a velha natureza. A velha natureza foi afetada pelo pecado e o pecado implantou na nossa natureza inclinações que, se praticadas, vão adoecer nossa alma. São nocivas à nossa alma. Estes desejos, que são chamados na Bíblia de concupiscência, eles não respeitam as regras divinas. E se nós praticarmos estes desejos, eles vão acabar nos afastando de Deus. O Evangelho nos ajuda a viver acima das concupiscências carnais. Mesmo assim, a Bíblia diz que nós temos que aprender a dizer não para o pecado, para as concupiscências carnais. Portanto, essa mensagem tem um seguinte tema: aprenda a dizer não ao pecado. Paulo escreveu: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6, vários versículos. Quando o Evangelho de Jesus chegou na cidade de Corinto, encontrou ali uma sociedade corrompida pelas concupiscências da carne. A antiga cidade grega era famosa pela sua riqueza, pelo seu luxo, pela sua licenciosidade. Corinto não era diferente da civilização moderna, com sua prosperidade material, com sua ênfase sobre o prazer, sobre a liberdade sexual. Porém, depois de permanecer ali 1 ano e meio, Paulo escreveu:
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Aí vem o poder do Evangelho. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Por essa razão, nós sabemos que é possível viver acima das concupiscências carnais. O Evangelho foi dado para trazer o poder, a graça, o domínio, o equilíbrio para você, para mim, para que nós pudéssemos viver acima deste comportamento determinado pela natureza carnal. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, quando nós cremos nele, quando nós recebemos a graça dele, a Bíblia diz que ele nos dá uma nova natureza. Nós nascemos de novo, e por essa nova natureza, pelo poder do Espírito Santo, podemos viver acima do domínio do pecado. Eu quero citar alguns exemplos de pessoas que aprenderam a dizer não ao pecado. O primeiro é um personagem muito conhecido e amado no Velho Testamento, chamado José. José foi vendido como escravo ao Egito pelos seus irmãos, quando estava com 17 anos. Quando ele chegou ali no Egito, ele se tornou escravo de Potifar, que era o capitão da guarda de Faraó. Passado pouco tempo, trabalhando na casa de Potifar, uma grande casa, um verdadeiro palácio, a mulher de Potifar começou a observar José e logo cuidou em ficar sozinha com ele. José era um moço belo, forte, mas acima de tudo ele era temente a Deus. José, sendo tentado, disse não ao pecado. José entrou para a história como um grande homem de Deus. Talvez o ponto decisivo da história de José fosse exatamente esse, quando a mulher de Potifar lhe disse: ninguém vai ficar sabendo. Mas José disse: não, eu rejeito este tipo de coisas. Eu respeito o meu Senhor e acima de tudo temo a Deus. Eu não quero nada com a senhora. José se tornou o tipo mais perfeito de Cristo nas Escrituras. Se José tivesse aceitado a oferta da mulher de Potifar, a sua linda história jamais seria escrita. É bom que nós saibamos, um simples prazer pode anular a sua dignidade, pode anular a sua comunhão com Deus, pode anular o respeito e a consideração que a sua família tem por você, seus amigos têm por você, a igreja tem por você, e o Espírito de Deus não vai se agradar disso. A Bíblia diz: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O segundo personagem da Bíblia que menciono, que aprendeu a dizer não ao pecado, foi Moisés. Moisés foi adotado quando ainda era um bebê, adotado pela filha de Faraó. E providencialmente, a sua mãe se tornou a sua ama. Quando ele se tornou adulto, a filha de Faraó lhe propôs torná-lo herdeiro do trono do Egito. Moisés se tornaria o homem mais rico e mais poderoso da terra. Porém, Moisés teria que fazer juramentos ao Deus Ra, filho do Deus Sol, e ser fiel a todos os outros deuses do Egito. Quando Moisés estava na sua infância, quando a sua mãe conversava com ele, educando ele como uma ama, uma empregada do palácio, sua mãe lhe contava as histórias de Abraão, Isaque e Jacó. Sua mãe lhe falava do Deus verdadeiro. Sua mãe lembrava a Moisés que o seu povo não era o egípcio, era o povo hebreu. Embora o povo hebreu fosse escravo lá no Egito, mas a sua mãe dizia: filho,
Deus tem um compromisso e uma aliança com esses escravos que estão aí. Você está no palácio, sob os cuidados da princesa, mas você não pertence ao palácio, você pertence a Deus. Então, quando Moisés foi abordado, foi confrontado pela princesa e disse: chegou o tempo, Moisés, em que você tem que dizer agora oficialmente que aceita ser meu filho para se tornar herdeiro do trono do Egito. Então Moisés, fazendo todo um balanço de que naquele momento ele estava numa encruzilhada da vida. Aceitar ser chamado filho da filha de Faraó significava aceitar a cultura corrompida do Egito. Significava ter grandes riquezas, mas também significava afastar das promessas do Deus de Joquebede, sua mãe. Então naquele momento Moisés tinha que decidir. Qualquer homem inteligente, empreendedor, diria: é claro, Moisés, que você não vai titubear, aceita, é apenas um título e você se torna o homem mais poderoso da terra. Porém Moisés começou a avaliar as coisas não do ponto de vista do lucro financeiro imediato. Moisés começou a avaliar as coisas do ponto de vista de uma revelação, de uma visão eterna, de um reino eterno. E então Deus lhe deu a visão deste reino. E a Bíblia diz que Moisés teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 24 a 26. Moisés pagou caro por não aceitar as concupiscências da carne, mas se tornou o maior líder de todos os tempos depois de Jesus. Foi o homem a quem o Senhor conversava cara a cara. Paulo escreveu: aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Talvez algumas pessoas vão ser confrontadas neste mundo com ofertas, com oportunidades, com portas que se abrirão, mas que vai comprometer a sua fé, vai comprometer a sua integridade, vai comprometer a verdade que você segue e crê. Neste dia, nesta hora, você terá que lembrar de Moisés. Moisés viu além das realidades materiais presentes. Moisés viu lá no futuro. Moisés viu a cruz. Moisés viu o sofrimento de Cristo. Moisés viu os tesouros eternos. É isso que norteia a nossa vida, uma visão acima do que é natural, uma visão daquilo que de fato vai dignificar o nosso viver. Quando nós somos guiados pelos olhos, pela vista, somos homens carnais, naturais. Quando somos guiados pela fé, temos uma visão celestial. E nós podemos então dizer que estamos sendo guiados pela mão de Deus. O terceiro homem que apresento para os irmãos como um homem que também aprendeu a dizer não para o pecado foi Daniel. Daniel não tinha mais que 15 anos quando a sua cidade, Jerusalém, foi sitiada e atacada pelo rei Nabucodonosor. Daniel foi feito prisioneiro e foi levado cativo para a Babilônia. Isso aconteceu no ano 606 a.C. Viajou cerca de centenas de quilômetros, até chegar na grande cidade da Babilônia. Estava longe de sua casa, longe de sua família, dos seus amigos, longe do templo, dos sacerdotes, longe dos preceitos da lei. Porém Daniel, com seus somente 14, 15 anos, era crente e estava resolvido a servir a Deus. Na Babilônia, ele foi escolhido para servir ao rei, dada a sua grande sabedoria, sua inteligência. Durante o tempo em que ele passava por treinamento para servir no palácio, o rei mandou que ele desse o melhor vinho, mandou que levasse para ele as mais finas iguarias e desse a ele todos os confortos disponíveis do reino.
Em meio àquele momento aprazível em que o prazer estava bem perto dele, em que as ofertas e as oportunidades estavam bem perto, um rapaz de 15 anos, um menino de 15 anos. Daniel podia escolher o que ele quisesse, porque não tinha ninguém da sua família para censurá-lo. Não havia nenhum sacerdote para corrigi-lo. Ele estava muito longe da sua casa. Mas a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então Daniel disse: não, eu não quero os confortos do Egito, da Babilônia. Eu não quero o vinho do rei. Eu não quero as iguarias do rei. Eu vou dormir no chão. Eu vou ficar uma vida simples. Eu vou ficar com meu Deus. Que diferença, né, irmãos? Que diferença. Quantos jovens hoje ficam tentando fazer tudo para sair da vista dos pais, para ficar longe da supervisão de uma igreja de irmãos, para ter liberdade. O filho pródigo quis sair de casa para ficar longe do pai, procurando liberdade, tornou-se escravo do pecado, buscando ter direitos de fazer o que queria, acabou se tornando um prisioneiro da sua própria concupiscência que combate contra a alma. Que diferença quando muitos jovens querem liberdade para se divertir e ficar vivendo uma vida inteira sem nenhuma restrição. Daniel estava longe da sua casa, dizendo não para o pecado. Quero viver com Deus, continuarei fiel a Deus, serei fiel ao meu Deus. Que diferença. Daniel era diferente. Daniel sabia que podia desfrutar de todos os prazeres da Babilônia, mas ele decidiu que não ia desfrutar de nenhum prazer que separava ele de Deus. Ninguém saberia se Daniel tivesse uma namorada. Se ele quisesse dormir com ela, ninguém se importaria. Ninguém iria censurá-lo se ele quisesse se embebedar. Afinal de contas, ele tinha o melhor do vinho do rei. Aliás, Daniel podia usar qualquer tipo de drogas. Por quê? Porque ele estava no palácio. Ele estava sob a cobertura de um grande monarca. Daniel disse não. E esse primeiro não de Daniel o preparou para o grande não, quando ele já era primeiro-ministro do grande império Medo-Persa. Agora ele não estava apenas com 14 anos, ele estava com 84 anos. Naquela ocasião, o rei Medo-Persa baixou um decreto dizendo que ninguém podia orar a nenhum Deus durante 30 dias. E Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes todos os dias na sua casa, de joelhos. Ele estava treinado a dizer não para o pecado e disse não novamente. Ele sabia que isso podia custar a sua vida, mas disse não. Continuarei orando ao meu Deus, como sempre fiz. Glória a Deus. Nessa ocasião ele foi lançado na cova dos leões, por causa deste não, por causa de sua vida de oração. Irmãos jovens e adultos de nosso tempo, dessa sociedade que vivemos, estão se contaminando com coisas fúteis, baratas. Daniel sabia que dizer um não para aquele rei, naquele dia, naquele momento, custaria a sua vida, mas disse não. Quantos estão se vendendo a sua fé, vendendo a sua integridade, por menos, por muito menos, por migalhas. Daniel era capaz de morrer pela sua fé. Você é capaz de morrer pelo seu sim que você disse a Jesus? Você é capaz de perder um bom emprego pelo sim que você disse a Jesus? Você é capaz de renunciar qualquer oferta se ela contrariar os princípios do reino que você pertence? Daniel foi parar na cova dos leões, porém Deus o livrou da boca dos leões. Jesus advertiu: olhai, pois, por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço.
porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Lucas 21:34. O mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que está aprendendo a dizer: posso fazer o que eu quero. Sim, você pode fazer o que você quer, mas depois você terá que colher as consequências das suas escolhas carnais. Fazer a vontade de Deus é uma escolha. Agora, a sentença por não seguir a verdade de Deus não será mais escolha, será compulsória. Aquele que hoje se apresenta para nós como Salvador meigo e bondoso e diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, este mesmo Salvador bondoso, meigo e compassivo vai estar lá na ponta da estrada, e você não vai vê-lo lá como meigo salvador, mas como um juiz justo que vai julgar todos os homens. O último personagem que eu quero mencionar, que disse não ao pecado, é uma rainha, que talvez você nunca viu falar do nome dela. A Bíblia diz assim: ao 7º dia, o rei, estando já o seu coração alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbana, Bigtá, vários nomes, 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, pois era formosíssima. A rainha Vasti, porém, recusou atender à ordem do rei. Se você nunca ouviu falar de Vasti, eu vou te resumir. Ela foi rainha do Império Persa. Era a esposa do grande rei Assuero. Este rei reinou desde a Índia até a Etiópia. Foi o monarca mais rico da história. Pense em todo o petróleo que ele tinha nessas áreas. Provavelmente ele nem sabia disso, mas era de verdade o mais rico. Todo esse contexto, todo esse petróleo que existe no mundo estava nas terras dele. Tudo pertencia a Assuero. Assuero então deu uma grande festa naqueles dias em seu palácio. Mandou chamar todos os outros líderes mundiais, e a festa durou muitos dias. Lá no final da festa, provavelmente bêbado, ordenou que sua esposa Vasti viesse e desfilasse diante de todos os seus convidados. Porém, Vasti assombrou aquele enorme grupo de líderes mundiais, dizendo não ao seu esposo. Isso era impensável. Imagine você, se fosse nos dias de hoje, onde muitos estão procurando uma oportunidade para ser famoso, ser famosa. Nesse tempo em que as mulheres, e nós não somos contra nenhuma liberdade, nenhum direito, pelo contrário, somos a favor. Jesus é que pôs a mulher no lugar de privilégio, de destaque. Jesus honrou a mulher samaritana, embora ela fosse uma mulher que não era bem vista na sociedade. Jesus tinha Marta e Maria como amigas pessoais. Jesus perdoou Maria, aquela que ungiu os seus pés. Jesus aceitou a adoração das mulheres, amou. Jesus foi o que mais promoveu as mulheres. Então nós queremos defender os direitos das mulheres, mas não vamos cair na armadilha de Satanás. Mas não vamos cair na mentira de Satanás. Nesta época em que se fala em empoderamento, que se fala em eu posso o que eu quiser. Irmão, numa época dessa, os homens saem de um extremo, passam para o outro e perdem a bênção de Deus. Se Vasti tivesse a mentalidade da mulher do século 21, ela se enfeitaria toda, vestiria uma roupa bem sensual, porque era isso que Assuero queria, demonstrar a sensualidade de sua esposa, fazê-la desfilar, chamar a atenção dos homens, arrancar o suspiro dos monarcas, dizer que mulher linda, esse rei é muito, muito feliz, é muito
bem-aventurado por ter uma esposa dessa. Então Vasti podia dizer: agora eu vou entrar em cena, câmeras, acende os holofotes que eu estou entrando. Ela podia aproveitar desse momento para ficar famosa, para ficar muito conhecida no mundo inteiro. Mas ela disse: não, meu corpo não pertence à sensualidade, eu não vou desfilar para ninguém, não vou mostrar a minha intimidade para ninguém, eu não vou. Isso podia custar-lhe a vida. Nós nem sabemos de fato o que aconteceu com ela direito. Talvez pode até ter sido realmente que ela morreu por esse ato. Se Vasti então não obedecesse aquela ordem lascívia, sensual, o rei mandou dizer para ela: você vai deixar de ser rainha, vai perder o conforto, vai perder os seus direitos, vai perder os seus bens. Ela mandou dizer para ele, disse: não, mesmo que eu perca tudo, eu não irei. A resposta de Vasti mudou a história, porque foi depois de sua resposta, ela foi deposta, nada mais sabemos, mas devido à sua coragem, Esther entra em cena, e Esther vai salvar o povo judeu da destruição. De fato, Deus usou a coragem de Vasti, Deus usou a determinação de Vasti em dizer não e desafiar a autoridade tola daquele rei. Este é um ponto em que mulher nenhuma tem que obedecer o marido. Você só vai com seu marido enquanto ele estiver temente a Deus. O dia que ele quiser te exigir alguma coisa que não honre a Deus, você tem todo o direito de dizer não. Quando a Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido, diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Em contrapartida dessa submissão, Deus atribui, Deus ordena ao homem que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Você tem que ser submissa a um homem que está disposto a morrer por você, a um homem que te ama até a morte, se for preciso. Não um homem que fica reclamando por qualquer coisa, não. Não é um homem que fica pondo defeito no seu trabalho. Não é um homem que fica exigindo de você todas as coisas. É um homem que oferece antes de pedir qualquer coisa. É um homem que sabe proteger você, te amar de verdade. A verdadeira submissão na Bíblia é esta. E é muito fácil ser submissa a um homem que ama desse jeito. Nenhuma mulher precisa ter medo de ser submissa a um homem que ama ela de todo o seu coração, com toda a sua alma. É aí que está a diferença do mundo e da igreja. O mundo pega a banheira e joga a água e o menino fora. Diz: não vou obedecer ninguém. Não, não é assim também. A Bíblia diz: obedeça aquele que te ama como Cristo amou a igreja. Tem obediência, tem submissão, mas acima de tudo tem a ordem do amor, do companheirismo, da proteção, da compreensão, do conforto. Ao invés de oferecer sua boca para sua esposa, ofereça o seu ombro. Talvez ela esteja cansada. A Bíblia tem muito a dizer sobre as concupiscências carnais que combatem contra a alma, mas eu vou fazer um encerramento. Diante de tudo isso que temos ouvido, precisamos parar e pensar: que tipo de cristianismo queremos seguir? Que tipo de filho de Deus queremos ser? Filha de Deus você quer ser? Que tipo de céu você quer ir morar? Você quer ir morar num céu que aceita as concupiscências da carne? Este céu não será céu, então, quando você entrar nele. Deixará de ser o céu. O que nós vamos levar para o céu? Vamos levar para o céu ira? Vamos ficar cultivando ira aqui para levar isso para o céu? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, tem que te levar você e a sua ira? Você é a sua carnalidade? Você é a sua sensualidade? Você já quebrou todas as regras, já fez tudo a seu modo. Você acha que é desse jeito que nós vamos entrar no céu? Nós vamos contaminar o céu? Nós vamos macular, sujar o céu? Lá é um lugar lindo, é um lugar de verdade, de amor, de pureza. Se nós não começarmos a praticar a pureza de Cristo aqui neste mundo, como podemos esperar que vamos para o céu?
Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. É preciso de dizer basta ao pecado. Quem está vivendo assim precisa estabelecer um novo compromisso com Deus. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Então você se volta para mim e diz: pastor, eu estou me enquadrado nesses agravantes, nessas questões. Eu tenho descuidado. Eu tenho praticado concupiscências que combatem contra a alma. Eu não sinto a presença de Deus. Eu não tenho revelações. Eu vejo os irmãos falando que Deus falou com ele, que Deus tocou na vida dele. Eu não sinto nada. Deus nunca fala nada comigo. Eu estou na igreja, mas não consigo desfrutar daquilo que Cristo disse que veio trazer. O que devemos fazer? O que posso fazer? Eu quero dizer, você pode estabelecer um novo princípio. Você pode começar tudo de novo. Se o Espírito de Deus estiver te convencendo, não eu, mas se o Espírito de Deus estiver te convencendo que esse estilo de vida não agrada a Deus, então eu vou dar para você alguns conselhos. Número 1, arrependa dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus quer e pode nos purificar do nosso pecado, mas nós temos que estar certos de que o pecado tem que ser rejeitado. Segundo, ao arrepender dos seus pecados, entenda que a purificação, a santificação da nossa vida só vem pelo sangue. Só Jesus Cristo pode limpar a nódoa do pecado, a mancha do pecado. Mas se andarmos na luz, andar na luz é você abrir a vida e dizer: olha, eu não vou esconder de ninguém. Eu não vou empurrar nada para debaixo do tapete mais. Eu não vou ficar fazendo essas coisas, transgredindo a vontade de Deus, mesmo que os irmãos não saibam, a família não saiba, mas eu não quero continuar. Eu vou viver na luz. Chega de viver em trevas, escondido, ocultando, mentindo para mim mesmo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Enquanto você não vier para a luz, você não tem comunhão conosco. Você está escondendo a vida, você está vivendo uma vida clandestina, fora da vontade de Deus, você não tem comunhão conosco. Mas se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E aí a gente abraça, olha nos olhos, ama, perdoa, ajuda, sustenta, socorre. Porque o mundo não vai te ajudar. Porque seu amigo que te arrasta para esse caminho mau não vai te ajudar. Porque aquela moça carnal que te arrastando para o pecado também não vai te salvar e nem te ajudar. Porque aquele rapaz mundano não vai te ajudar. Mas quando você vem para Deus, quando você tem comunhão na igreja, você encontra uma família, você encontra um Deus que te ama e te perdoa. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí vem o melhor. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não apenas de alguns, não apenas de muitos, não apenas de pecados pequenos ou grandes. A Bíblia diz de todo o pecado. E por fim, nós temos que levar o velho homem à cruz. Depois de aceitar, de voltar para Deus, arrepender dos pecados, depois do sangue trabalhar na sua vida, aprenda a colocar o velho homem com seus maus feitos na cruz, sabendo que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Quando você se considera morto com Cristo, você não atende o pecado quando ele bate à porta da sua vida. Você diz: eu estou morto. Eu estou morto para essa atitude. Eu estou morto para este caminho. Eu não quero esse caminho. Eu morri para ele. Morri com Cristo na cruz. E quando a gente morre com Cristo, aí a lei da morte e ressurreição entra em ação a seu favor. Você morre com Cristo e aí você ressuscita com Cristo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que bênção, irmãos! A página pode virar, o sangue pode purificar todos os pecados e você pode começar tudo de novo. Novidade de vida, um coração lavado, santificado, uma alegria exuberante, vida e vida com abundância, servindo e andando com Jesus, alegrando com as coisas celestiais, vivendo a plenitude da vida espiritual que Cristo trouxe para você, não sendo apenas uma pessoa deslocada no corpo de Cristo, mas sendo um membro integrante do corpo vivo de Cristo na terra. O diabo não respeita nenhum homem no pecado, pelo contrário, ri dele, zomba dele e humilha ele. Mas a hora que o homem sai do pecado e é purificado pelo sangue de Jesus, este homem se torna autoridade no mundo espiritual e os demônios o temem, porque todos que creem no sangue de Jesus têm autoridade no mundo espiritual para expulsar demônios. Então há recompensas em dizer não para o pecado. Vamos ficar de pé. Só Deus sabe, só Deus sonda os corações, mas eu sei que num momento como esse em que nós vamos orar pelos que precisam, alguma pessoa fica relutante. Se eu for à frente, alguém pode pensar que eu cometi uma grande falta, que eu estou com um grande problema. Irmão, irmã, se você tem algum problema, alguma necessidade e quer resolver diante de Deus, venha para o altar. Não interessa quem é que vai pensar ou deixar de pensar. O importante é que você esteja em paz com Deus. Por isso eu quero convidar os que precisam, venham à frente. Nós vamos orar juntos aqui nessa noite. Eu quero lembrar que esse ato de buscar a Deus com humildade, isso honra o céu. Isso honra a Deus e a verdade de Deus. É isso que faz diferença e faz o inferno tremer, porque nós temos coragem de enfrentar as nossas próprias falhas e pedir ao Deus bondoso e amoroso que temos, que nos ajude, que nos perdoe, que nos fortaleça. Nós não queremos ter uma vida dupla, nós queremos ter uma única vida com Jesus. Pode sair do seu lugar se você precisa, aproveite um momento e não tente abafar a voz do Espírito Santo na sua consciência. Não caia nessa bobagem, porque quanto mais a gente abafa a voz do Espírito Santo, mais ela vai diminuindo, mais ela vai ficando fraca, mais ela vai ficando mais apagada. E pode acontecer de um dia você não sentir mais nada com respeito à chamada de Deus, à convocação de Deus, porque Deus corrige quem Ele ama. Vamos orar? Está aqui quem precisa? Então vamos orar. Querido Pai Celestial, louvamos a Ti, meu Deus, pela Sua bondade, Sua misericórdia, Seu amor infinito. O Senhor que é o nosso Pai Celestial, que nos ama de verdade, que ama nossa alma, que deu a Jesus Cristo para nos salvar. Estamos diante de Ti nessa noite para orar por todos, para clamar, Senhor, por esta a operação soberana do Teu Espírito, removendo, Senhor, todo o empecilho, tirando toda a barreira, quebrando, Senhor, todo o mal, trazendo, Senhor, a virtude do sangue para limpar, para purificar, para abençoar, que cada irmão, cada irmã sinta-se nesta noite amado, sinta-se, Senhor, acolhido, aceito por Deus, porque na cruz há lugar para todos, porque o sacrifício perfeito do Senhor no Calvário abriu um caminho santo, um vivo caminho para estarmos na presença de Deus. A Bíblia diz que Ele pode compadecer-se de todos nós, porque como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, podemos chegar diante dEle com o coração completo, inteiro, porque Ele entende o que nós passamos e podemos achar graça
faça diante dele. Por isso eu creio que nessa hora o Espírito Santo está aplicando a palavra, está purificando corações, está fortalecendo vidas, está enchendo este irmão, essa irmã do seu conforto, do seu perdão, da sua misericórdia. Apaga, Senhor, todo o mal, limpa agora, repreende o acusador, manda embora, Senhor, todo medo, todo temor, toda aflição, que essa tristeza se converta em grande alegria, a alegria da vida restaurada, vivificada pelo teu Espírito. Assim como o filho pródigo teve uma festa na casa do Pai, que todos os teus servos e servas, todos nós possamos entender que há alegria no céu por todos que se arrependem. Em nome de Jesus nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua atitude humilde e sincera de buscar a face do Senhor, de expor diante de Deus, de vir para a luz. Que agora o sangue de Jesus Cristo te purifique, te lave e te limpa. Nós declaramos o que a palavra diz: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor ministrou a sua vida perdão, restauração, força, virtude. Agradeça e adore o nome dEle. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Volte dizendo obrigado, Jesus. É o Senhor quem me justifica, é o Senhor quem me lava, o Senhor quem me perdoa. Glória a Deus.